Muito boa tarde, bem-vindo ao Sim, Não, Talvez, edição do dia 14 de janeiro. O meu nome é Luís Matias e comigo hoje estão o Francisco Brito e o Luís Pardal. Não podemos contar com a Patrícia Machado no programa de hoje, mas estará de regresso de hoje a uma semana. Lá está. Bem-vindos. O Alentejo vai ser a única região em Portugal a perder verbas dos fundos de coesão europeus, de acordo com a notícia publicada no Jornal de Notícias. Aqui na DNFM, o novo presidente da CCDR Alentejo diz que é algo que ainda se tem de analisar melhor e ver mesmo se podem perder 700 milhões de euros. Isto porque o Alentejo vai passar a ser uma região que deixará de fazer parte das regiões de coesão. Francisco Brito, bem-vindo, muito boa tarde. Que riscos se correm? Porque é que isto acontece? Que impacto pode ter a perda destes fundos comunitários? É uma boa notícia ou uma má notícia? Muito boa tarde a todos, boa tarde ao Luís Matias e ao Luís Pardal e aos nossos ouvintes. Perder estes fundos é efetivamente uma muito má notícia para o Alentejo. Ainda assim é importante ressalvar que não é de certo. Isto ainda vai ser alvo de trabalho por parte da CCDR, por parte do Governo, enfim, há vários níveis de negociação. Isto tem a ver com o próximo quadro comunitário, não tem a ver com o quadro comunitário que está em vigor. E isto é mesmo muito importante, primeiro para não criar alarmismos, mas também, em segunda linha, para mobilizar todas as forças políticas, interventivas, cívicas, associativas, para que façam parte deste processo e garantir que o Alentejo não saia prejudicado. É importante também ver que isto tem a ver com a divisão a divisão administrativa que vem por ordem da União Europeia, tem a ver também com questões do Eurostat, tem a ver com a adequação a áreas de gestão que tem a ver com as CIMs, com as comunidades intermunicipais em Portugal, e por isso houve um conjunto de alterações que colocam agora em causa esta estabilidade do ponto de vista dos fundos da coesão. E o Alentejo efetivamente pode sair bastante prejudicado. E por isso é preciso, por um lado, desenvolver uma estratégia para perceber como é que se pode contrariar isto e perceber se podemos não ser considerados, não ficar considerados fora destes 75% que a União Europeia considera para a atribuição de fundos no seio desta zona específica, portanto, de não deixarmos de ser uma zona onde são implementados os fundos, nesta ordem de grandeza, até porque nós conhecemos bem a nossa realidade do Alentejo. Sabemos que há zonas em que existe algum desenvolvimento industrial, existe uma maior contrapartida ou contribuição para aquilo que é o produto interno bruto, por exemplo, Sines, que é uma área em que isso é bastante acentuado, mas depois também temos a realidade da maior parte do Alentejo, em que os grandes investimentos são agrícolas, como nós até falámos aqui na semana passada, e são no setor do turismo, e que não beneficiam muito diretamente as populações. Portanto, as populações não trabalham em grande escala nestes setores na maior parte dos sítios. E por isso temos aqui este balanço necessário a fazer, e precisamos que, por um lado, a CCDR, em primeira linha, se mobilize para conseguir negociar este quadro, que explique a quem tem de explicar, nomeadamente às entidades europeias, que esta é a nossa realidade territorial, ou seja, se calhar não faz sentido nós olharmos só para o PIB, para o Produto Interno Bruto, quando desenhamos os programas de financiamento europeu. Se calhar temos que olhar a outros fatores, temos que olhar à densidade populacional, temos que, se calhar, criar fatores ou subfatores de majoração, nomeadamente selecionados, se calhar, até por via da estratégia do Governo, para que estas zonas, que são zonas em que o Governo quer apostar, até pela coesão territorial, portanto, quer que exista mais emprego, mais indústria, que se contrarie o saldo populacional que está a decrescer. É importante que efetivamente estes subfatores que possam ser criados também possam ser tidos em conta no desenho dos programas operacionais. E depois também pensar aqui numa outra linha, não só nesta realidade, não podemos perder dinheiro, o nosso envelope financeiro não pode diminuir, mas também temos que repensar a forma como os planos estão a ser desenhados. A verdade é que estes programas operacionais
têm uma linha direcionada para as CIMs, para os municípios, mas muito pouco para as freguesias. E eu acho que é importante também ressalvar isto. É importante que a coesão territorial chegue efetivamente a todas as entidades. E podemos pormenorizar dentro de instantes precisamente esse desenho e áreas geográficas de atuação ou de financiamento, mas permite-me passar aqui ao Luís Pardal, porque queria lhe perguntar também esta questão, primeiro, do impacto desta medida, desta possível perda de um valor como este, 700 milhões de euros, ou seja, metade. Mas com isto também vem um outro encargo, que é da coparticipação, do cofinanciamento, que deixa de ser acima dos 80%, 85%, Poderá. Para um nível à volta dos 50%. Que impacto é que isto pode ter na região? Terá impacto ou não? Olá, muito boa tarde ao Luís e boa tarde ao Francisco e aos nossos ouvintes. Naturalmente que a forma como é comunicada a notícia em si, o número 700 milhões de euros assusta qualquer pessoa, não é? Portanto, nós imaginarmos que o Alentejo tem um corte de 700 milhões, sem mais contexto, é preocupante. Mas como o Francisco estava a dizer, e eu concordo, ainda há um grande caminho a fazer. Portanto, não está nada decidido, mas é importante nós também refletirmos que a União Europeia também está a procurar ajustar os mecanismos de financiamento, a forma como financia, a forma como são desenhados a atribuição, portanto, e como é que são avaliados, como é que são... Eu acho que isto acaba tudo por estar relacionado. Se vocês repararem, o PRR tem um mecanismo de financiamento diferente, não é? Já foi, digamos, um passo dado da União Europeia no experimentalismo para perceber que ajustes é que poderá fazer relativamente a outros programas operacionais que têm vindo a ser executados até ao momento. Um dos passos que provavelmente poderá acontecer é o dinheiro, ao invés de vir à cabeça, vem depois. Portanto, primeiro é investido, primeiro é aplicado e só depois é que vem o financiamento. Porque nós temos de ter consciência que isto não é só chover dinheiro, não é? São milhões e milhões atrás de milhões e tem que ter efeitos práticos. Portanto, nós não podemos olhar para trás, ver que foram investidos milhares de milhões de euros no Alentejo e haver qualquer tipo de margem de dúvida, de questão de onde é que estes dinheiros foram aplicados. O trabalho da União Europeia é precisamente esse, é fiscalizar. E, portanto, eu acredito que há um redirecionamento do investimento para determinados objetivos globais ao nível da União Europeia. Isto tem alguns riscos, mas tudo isto precisa de ser negociado. É óbvio que o Alentejo parte de um ponto de uma alta fragilidade, não é? Quer dizer, nós somos das regiões da Europa ainda a semana passada falávamos sobre isto, não é? Sobre a pobreza, não é? Mas com piores indicadores de pobreza, com uma baixa industrialização, com uma coesão territorial muito frágil. E, portanto, é óbvio que nesta situação, que é o que dá origem a esta notícia, quando é incluído aqui o poder que tem e o peso que tem Sines, portanto toda a península e portanto é óbvio que acaba por desequilibrar aqui as contas. Nós estamos aqui nesta sala, estamos aqui os três. Se entretanto aqui dentro da sala entrar o Elon Musk e o Bill Gates, quem está de fora, se for fazer as contas, nós passamos a ser 5 pessoas milionárias, não é? E não é verdade. Na verdade são 2 multimilionários e pronto, e 2 cidadãos normais deste mundo. Mas, portanto, tudo isto é matemática, mas tudo isto é precoce estarmos a avaliar de que vamos ter um rombo gigante. Nós precisamos é ter muito bem definido onde é que queremos investir para desenvolver toda a região Alentejo, não é? É na aeronáutica, é no cluster da saúde, é na tecnologia, é na agricultura, é na mobilidade. Este trabalho tem que ser feito de base, não é? Para iniciar depois toda esta discussão, agora com a nova direção da CCDR,
com o envolvimento do governo, tudo isto precisa de estar muito bem concertado para que o Alentejo se possa continuar a ser financiado de acordo com as necessidades daquilo que é todo o território. Quer dizer, é uma maior região nacional, tem estas características, é possível introduzir mecanismos, isto pode ser gradual, não é? Portanto, não é chegar a 2020, ao novo quadro comunitário e um corte de não sei quantos milhões. Não, é possível introduzir uma negociação com a União Europeia, ajustando alguns mecanismos de financiamento e, portanto, quer dizer, esse é um passo naturalmente muito importante. Francisco Brito, uma das questões que por vezes coloca é também a qualidade do investimento realizado, ou o resultado desse investimento realizado. As políticas do desenvolvimento têm muitas vezes as questões relacionadas com a entrega ou com o financiamento e depois realmente com o resultado prático ou o resultado final desse próprio investimento, se beneficia realmente a população. No caso do Alentejo, falo da economia do Alentejo, porque o Alentejo, se a semana passada falámos de pobreza, também há indicadores do PIB, que o PIB anda aqui estagnado desde 2009, basicamente, sobe 10, mas está a níveis de há quase 15 anos. O que se prevê é que o PIB possa disparar muito devido a Sines, devido à questão tecnológica de Sines, aos data centers. Mas será que este dinheiro que tem chegado da Europa tem ajudado que o Alentejo realmente se transforme numa região mais rica? Esta realidade ou se nós temos de pensar no investimento que temos de fazer, nós dizemos também os eleitores, não é? Claro. Os políticos eleitores, porque são os decisores. Os eleitores, quando votam, decidem. Claro. Eu acho que essencialmente precisamos de ser muito mais ambiciosos. Depois é preciso ver que, e enfim, falámos, e eu não gosto muito de estar a repetir assuntos, mas isto efetivamente toca muito naquilo que falámos a semana passada em relação à pobreza. Os investimentos que são feitos no Alentejo são importantes, logicamente que são. Eu não quero acreditar que os fundos aplicados tenham sido mal aplicados, acho que não é isso que está em causa, mas a verdade é que muito deste dinheiro que é aplicado em alguns negócios, em alguns setores, não ficam propriamente retidos no Alentejo. Enfim, é dinheiro que passa por cá, mas que é um investimento, no fundo, tem aqui no Alentejo uma espécie de porta giratória. Não quer dizer usar este termo porta giratória no contexto, muitas vezes é usado, até criminal, não é? Isso está em causa, mas no sentido em que existe um elevado investimento, por exemplo, numa certa cultura, e essa cultura acontece no território, portanto ela está cá, mas ela é toda trabalhada por a maior parte de empresas externas, e muitas das pessoas que também trabalham nela são pessoas que nem sequer vivem cá e nem sequer estão cá. Portanto, essa riqueza não fica no Alentejo. Ou compra de autocarros elétricos que vêm da China. Que vêm da China. Portanto, eu acho que nós temos que mudar mesmo a nossa forma de pensar em relação a isto tudo e também ser mais ambiciosos. Nós agora vamos ter esta frente que tem a ver com a defesa e certamente que Beja também irá ser beneficiada por isso. Setúbal também. Sabemos que existe um centro de desenvolvimento tecnológico que tem a ver com os drones submarinos que ou está instalado ou vai ser instalado em Setúbal, mas a verdade é que o resto do território não está a absorver nada disso. Nós fomos ali a Barrancos perceber qual é que é o tecido socioeconómico, percebemos que, quer dizer, os fundos se calhar não tiveram assim tanto impacto quanto isso. Nós aqui em Évora ainda vamos sentindo algumas coisas, temos o hospital a desenvolver-se, temos uma série de situações de entidades que têm tido projetos financiados, temos redes de transportes públicos que têm sido apoiadas, mas depois temos todo um conjunto de problemas, não só aqui em Évora, mas em todos os municípios do Alentejo, que precisam de ser debelados e que não existe financiamento para tal. E falo desde as vias de comunicação, vulgarmente conhecidas como estradas, todas as repavimentações que precisam de acontecer e que durante muito tempo foram financiadas e agora deixaram de ser. E a verdade é que estas vias de comunicação, se tiverem funcionais, se tiverem como devem estar, elas também potenciam o negócio no Alentejo. Se nós tivermos estradas que não se consegue circular, como acontece, por exemplo, entre Montoito e a Vendinha, é impossível querer desenvolver ali negócio naquela zona, porque não é viável. E é preciso também perceber que, apesar do Alcatrão não ser propriamente uma medida sustentável, porque não é, a verdade é que é necessária e nós não conseguimos ter desenvolvimento sem manter
este nível de investimento. Mas também falamos da água, falamos do saneamento, tudo isto foi perdendo a escala de financiamento e isso não pode acontecer porque as pessoas precisam disso no seu dia-a-dia. E isso é uma parte funcional daquilo que é o investimento. Mas se nós olharmos também para outro nível de capacitação, eu acho que aí poderia ser muito mais direto naquilo que seria a projeção económica do Alentejo, falamos, por exemplo, das áreas industriais. Falamos das plataformas logísticas, que enfim andamos aqui a discutir anos e anos e anos uma plataforma logística. Nós passamos a fronteira e vemos Badajoz, quer dizer, fazes uma plataforma logística com uma facilidade de todo o tamanho. Nem que seja faseada, quer dizer, aquilo não é assim tão complexo. Uma parte seja vazia, mas está feita, não é? Exatamente, está feita, consegue potenciar. Sem haver as infraestruturas, não existe investimento. As empresas só se vêm instalar se existirem cá as bases. Nós, por exemplo, temos aqui em Évora o cluster da indústria aeronáutica. Tem lotes vazios, portanto pode ainda ter aqui algum desenvolvimento. Vimos que esse investimento foi todo para fora, algum ainda se manteve no Alentejo, em Ponte Sor, outro saiu mesmo do Alentejo. Nós temos que aproveitar todas as bases que temos e temos que a partir daqui conseguir desenvolver novas bases. Temos aqui dois horizontes que eu acho que são muito importantes e que merecem mesmo a nossa ambição, de todos nós, que é o cluster da saúde, a desenvolver aqui em Évora, junto ao novo Hospital Central do Alentejo, e o agrocluster, que eu acho que poderia ser descentralizado, portanto não beneficiaria, claro, que se fosse em Évora, cidade, mas eu acho que aqui poderíamos olhar para uma outra perspectiva e olhar precisamente para esta faixa Azaruja, São Miguel de Macedo e Nossa Senhora de Macedo, para esta triangulação e perceber até que ponto é que nesta área nós não conseguimos ter aqui um agrocluster com as ligações à autoestrada e com a ligação à ferrovia e com uma plataforma logística nas dimensões apropriadas e necessárias para o agrocluster. Eu acho que temos que ter este nível de ambição e temos que olhar para esta negociação deste quadro comunitário também desta forma. Perceber não só como é que nós podemos não perder o dinheiro, mas como é que nós poderemos aplicar esse dinheiro da melhor forma para criar efetivamente economia. Nós precisamos de criar mesmo mais empregos. Precisamos de empresas que tenham mesmo mais pessoas a trabalhar aqui e que vivam aqui. Luís Pardal, mas para fazer isto que o Francisco está a dizer, extraordinário, há que saber para onde ir. Será que se sabe para onde se quer ir no Alentejo? Ou, por exemplo, até em Évora, quando pensamos nisto, olha-se muito para as prioridades, porque é mesmo assim, a União Europeia tem interesses naturais, de acordo entre todos os Estados, diz a nossa prioridade é esta, mas que pode não ser coincidente com a nossa, e nós então mudamos a nossa prioridade, o nosso interesse para um interesse que acaba por... Pois, não, mas lá acaba está. por não corresponder depois a uma própria necessidade que não tem de ser pensada de fora, naturalmente. Claro, quer dizer, mas em primeiro lugar, a região precisa de saber, não é? Precisa ter um rumo. Para onde quer ir. Não é? Precisa ter um rumo. Porque os exemplos dos clusters que o Francisco aqui disse, cluster aeronáutico começou, certo. Sentimos que ele está aqui ao lado, mas como o Francisco disse, de repente o cluster de Santo Tir se calhar é maior neste momento. Tudo bem. Ou não, mas Sorte, não é? Certo, não sei. Mas se nós analisarmos na questão da região Alentejo, há passos que estão a ser dados. Há a afirmação aqui em Évora, há em Ponte Sor, há todo o potencial de Beja, não é? Com o aeroporto, com a parte militar e com outro potencial de investimento na área da defesa que poderá ir para Beja. Portanto, a região Alentejo tem aqui toda esta área aeronáutica muito interessante e que pode ser explorada e, aliás, se nós pensarmos um dos caminhos que a União Europeia quer investir é precisamente a área da defesa e, portanto, toda esta matéria da aeronáutica pode ir ao encontro daquilo que são as preocupações e daquilo que é a canalização de investimento que a União Europeia pretende. Portanto, temos este potencial através da aeronáutica. Portanto, investir na defesa e no desenvolvimento da defesa, que é isso que a União Europeia quer. E, por outro lado, a União Europeia não quer continuar a investir em determinados setores. Como o Francisco estava a dizer, já lá foi o tempo em que a União Europeia metia dinheiro em estradas. Não é? Já lá foi o tempo em que a União Europeia investia em determinadas infraestruturas básicas. Epá, isso aconteceu. Entretanto, agora os governos e os decisores regionais e locais precisam de os manter. A dificuldade é depois esta capacidade da manutenção. Portanto, esse é que é o problema. Depois, a nível local, há essa dificuldade. Mas se calhar daqui a 10 anos, ou 15, ou 20,
a União Europeia já não vai meter dinheiro, ou tanto dinheiro, na agricultura se nós continuarmos com o caminho que estamos a tomar. É porque atualmente, Francisco, estavas a dizer, esta questão deste investimento agrário, não é? Portanto, em torno aqui no Concelho de Évora. Mas depois temos outra realidade mais atrativa para os empresários, que é os painéis fotovoltaicos, não é? E, portanto, um agricultor entre... Criam PIB, mas não tem lá ninguém e arrasam com o território. Aí, pronto, eu concordo. Mas depois, este é que é o caminho, não é? Este é o caminho do nosso Alentejo. A agricultura no Alentejo está baseada em amêndoas, em olival... E painéis solares. E painéis solares. Isto é que é o problema. E os painéis solares são mais rentáveis ainda do que as amêndoas e do que as oliveiras. E são muito mais rentáveis do que as vacas. E do que pasto, então, nem se fala. Não é? E, portanto, e mesmo que seja introduzida outro tipo de cultura, muito provavelmente poderá continuar a não ser tão rentável como os painéis fotovoltaicos. E bem sabemos que a União Europeia quer investir em painéis fotovoltaicos e em tantas outras coisas que, entretanto, podem surgir no âmbito daquilo que é a resiliência, que é a transição para a descarbonização e, portanto, é tudo isso. E, portanto, este é toda uma negociação que precisa de ser feita e que, a nível da região, precisamos de saber o que é que queremos defender. A capacidade para... Não é só dizer, queremos investir na agricultura. Não, temos que demonstrar que temos um potencial e que temos capacidades mínimas instaladas para desenvolver. Senão a gente não vai conseguir. E depois, tudo isto, a nível do governo, tem que ser negociado com a União Europeia. Este modelo do PRR que estava a falar há pouco, volto a dizer, este pode ser um caminho, ou é apontado como um caminho perfeito para a distribuição dos fundos, que é a distribuição dos fundos acontece mais a nível governamental, mais longe da decisão do território local. Portanto, nós temos uma distribuição de fundos a nível do território, não é? Da região, que é muito alicerçada naquilo que é a decisão privada, as candidaturas privadas, e depois uma decisão a nível das CIM, das câmaras, das autarquias. Pronto. E o que é que o PRR nos veio dizer? O que é que a União Europeia disse? Então está aqui este dinheiro todo. Não, mas é o governo que vai decidir. Não é? E um dos caminhos apontados... Para projetos também de maior dimensão ou não? Pergunto, a minha dúvida, não sei. Podem não ser, mas a decisão mais centralizada. Começa a ser cada vez mais centralizada. Não é? Porque as prioridades são diferentes. Lá está, a prioridade já não é a estrada, que é a Câmara que decide que é aqui que vamos meter. Não. Já começámos noutro nível. E há de haver um dia em que também já não há grande interesse em investir em barragens. Esse tempo já lá passou. Agora estamos a investir em defesa. Agora estamos a investir noutro tipo de tecnologias. E, portanto, por isso é que é essencial nós defendermos muito bem, e para defendermos precisamos de dados, de indicadores, não é? Se não tivermos isso, não vamos lá com as falinhas mansas convencer quem temos que convencer. Portanto, enfim, eu diria que nós precisamos de uma estratégia concertada, a nível regional e governamental, independentemente de questões político-partidárias partidárias neste caso, questões partidárias que possam aqui acontecer, porque de facto só com uma grande concertação nacional é que vamos conseguir defender aquilo que precisamos defender para o nosso Alentejo. E terminava desejando, que não comecei no princípio, faço no final, desejar um bom mandato a quem foi eleito, a Ricardo Pinheiro, ao Aníbal, e que possa haver oportunidade para uma concertação a nível regional e não uma chacina política entre governos e para terminarmos este tema, apenas a questão que o Francisco há pouco lançou do redesenho geográfico para a ação, para determinadas ações, e no caso das freguesias,
O Luís Pardal também desejou aqui boa sorte ao novo presidente da CCDR, ao Ricardo Pinheiro, e à equipa que foi eleita, mas o Alentejo teve foi a região que teve a maior taxa de abstenção nesta votação. E a ti lanço duas questões. Uma, o que é que achas que deve ser feito então no tal de redesenho geográfico? Outra, se uma abstenção como estas pode fragilizar uma capacidade de negociação entre as diversas forças políticas para encontrar o tal novo caminho para o Alentejo, ou algum caminho para o Alentejo, dentro deste novo quadro em que é possível que se percam 700 milhões de euros ou não, em que há aqui mudanças. Eu vou começar por responder à tua última questão, porque, enfim, é de forma mais simples do que a primeira. Esta questão da abstenção tem muito a ver com a posição do Partido Comunista e do Chega, e resume-se exatamente a isso. Portanto, o Partido Comunista ainda tem muita expressão, principalmente nas freguesias, no distrito de Évora, e por isso, tendo uma posição, não é a posição se calhar individualmente destes autarcas, mas foram as ordens que receberam do partido e, naturalmente, pela lealdade partidária e política que terão, fizeram-no. Isso não quer dizer que estejam contra a CCDR, estejam contra os eleitos da CCDR. Tenho a certeza que também há aqui um trabalho a fazer de comunicação e de mediação entre todas as partes, e o recém-eleito presidente da CCDR terá naturalmente essa frente de trabalho e essa motivação para o fazer. Também lhe deixo naturalmente as felicidades pela eleição e desejar que possa fazer um bom trabalho. Estaremos cá certamente para colaborar. Em relação à tua primeira questão, nesta parte diria que é uma divisão administrativa da aplicação dos fundos. Os fundos param naquilo que é a ordem de organização do Estado, portanto, começando no Estado Central e partindo pelas CCDRs, CIMs e, por fim, os municípios. Os fundos têm aí a sua linha de fim, portanto, terminam nos municípios. A partir daí vêm as freguesias, e as freguesias são tratadas por algumas entidades como uma espécie de sobrinho delinquente. Portanto, é aquele tipo que não pode ter dinheiro nem poder, porque depois pode estragar. Isso é uma comparação tremenda. E é um sobrinho afastado. Mas por isso é que eu não disse filho, disse sobrinho, e isto tem exatamente um motivo. Ou seja, parece que as freguesias não podem ter dinheiro nem poder, porque depois não sabem o que fazer com o dinheiro e com o poder. E as coisas não são assim. Se calhar, em alguns tempos atrás, as freguesias estavam muito pouco capacitadas, havia um grande nível de iliteracia, a realidade era outra. Hoje em dia, a política e as autarquias estão cada vez mais profissionalizadas. O nível de legislação aplicável é gigantesco. O nível de responsabilidade é enorme. E por isso, hoje em dia, o paradigma é diferente. Numa lógica de descentralização do Estado, que nós temos assistido, do Estado Central para os municípios, faz sentido que as freguesias também participem naquela que é a gestão da nossa sociedade. Mais do que aquilo que acontece. Claro que existe uma lei de 2019 que prevê um conjunto de competências que devem estar nas freguesias e que muitas delas não receberam, porque os municípios não as transferem, e aí eu acho que é preciso também haver trabalho de todas as entidades, a começar naturalmente pelo Governo, para que essas transferências aconteçam, e temos que olhar também para os outros setores e perceber que as freguesias podem efetivamente colaborar. Mas eu pergunto-me, e olhando para o caso que conheço melhor, que é do Centro Histórico, porque é que as freguesias não podem colaborar, por exemplo, na resolução do problema da habitação? Há uns tempos discutia este tema com um eleito de uma outra força política que me dizia: mas a Junta de Freguesia pode promover habitação pública. E eu disse-lhe: então, mas como é que a Junta de Freguesia promove habitação pública se não podemos recorrer a crédito, só podemos recorrer a crédito para efeitos de tesouraria, portanto tem que ser pago no mesmo ano em que é contraído? É impossível desenvolver habitação assim, não se consegue pagar no próprio ano o investimento. Portanto, não podemos basicamente recorrer a crédito. Não temos fundos nacionais para recorrer. Não podemos ir a fundos europeus, portanto as juntas de freguesia só podem concorrer para espaços de cidadão, que é para a malta ir lá a revalidar a carta de condução. Portanto, o resto acabou, portanto só podemos concorrer a isso. Ou seja, como é que nós conseguimos efetivamente ir buscar, se temos níveis de execução de 90%, 100% do nosso orçamento, como é que é possível de promover habitação? A não ser que nós cheguemos ao Governo e digamos: meus amigos, vocês têm aqui património, o caso do Centro Histórico, isso acontece, há montes de património público, nós chegamos aqui e dizemos: meus amigos, vocês vão passar o património para nós, mas reabilitado de acordo com o nosso projeto para habitação, e nós só vamos distribuir as chaves.
Nós sabemos perfeitamente que isto não acontece. Quer dizer, o Estado tem um problema enorme que é o património, as diferentes entidades têm património e depois, para libertarem, não conseguem fazer nada com o património, mas para libertarem outra entidade, que até tem um projeto, consegue recorrer a financiamento, como aconteceu aqui em Évora com a Câmara e com a Universidade. Não libertam porque querem não sei quantos milhares de euros pelo edifício de Voluto. Quer dizer, isto é a realidade que existe. Portanto, ainda é preciso trabalhar sobre isto porque há montes de anos em que isto nem sequer foi tema. Agora é que é tema, portanto é preciso trabalhar sobre esta matéria. Então, porque é que as juntas de freguesia não podem entrar nesta equação e não podemos efetivamente promover habitação e concorrer a fundos europeus, a fundos nacionais, a fundos simplificados, enfim, também a realidade administrativa é o que é, porque é que não pode haver aqui uma forma de nós podermos ajudar nesta realidade? Eu tenho a certeza, e não tirando aqui, não desmerecendo ninguém, mas tenho a certeza que um autarca de freguesia tem bastante mais motivação e vontade de desenvolver a sua freguesia, desenvolver a habitação na sua freguesia, resolver esse problema crónico que existe na nossa sociedade do que qualquer outra autarca de município ou de CCDRs ou do que quer que seja. E não desmerecendo os municípios fazem muita falta, isto não há nenhuma guerra aqui entre freguesias e municípios, não é isso que está em causa. A verdade é que as freguesias nunca são vistas nem achadas nestas questões. E hoje em dia o paradigma das freguesias não é o mesmo. Por isso é que eu acho que há aqui uma visão muito redutora daquilo que são as freguesias e neste próximo quadro comunitário é bom que este paradigma mude e é bom que efetivamente se perceba que as freguesias hoje em dia são entidades muito capazes de desenvolver o território, de resolver os problemas que existem e também de criar a economia, porque também podemos ir discutir as áreas industriais. Luís Pardal, um nível de abstenção elevado pode dificultar ou antever dificuldades na negociação para o encontro de um caminho para o Alentejo, agora com a nova liderança da CCDR Alentejo, e também esta questão que o Francisco coloca da tal reorganização ou divisão administrativa, até onde é que pode ir os fundos comunitários na divisão administrativa que temos? Eu encontro aqui uma resposta muito clara também que justifica esta alta abstenção, está precisamente relacionada com os eleitos da CDU, portanto isto está absolutamente claro, decidiram não votar, né? Enfim, é curioso esta posição, sinceramente critico, porque então nós andamos aqui sempre a apelar à participação, votem quem votar ou votem em branco mas vá votar, quer dizer, e a decisão aqui acho que é um sinal muito negativo para a democracia e que a CDU tanto defende os valores democráticos, mas depois opta por não votar. Enfim, eu acho que era mais interessante ir votar, votava em branco, a posição estava manifestada, mas pronto, nós dizemos para os outros fazerem aquilo que devem fazer, mas depois na prática em casa não praticamos as mesmas boas atitudes. E então, enfim, mas eu acho que isso é uma situação que se ultrapassa, obviamente, que quer o eleito não é? Portanto, na CCDR, quer o presidente da CCDR não vai estar, seria absolutamente, enfim, escabroso, agora estar a fazer diferenciação de quem é que foram as câmaras que votaram e as juntas que votaram e que não votaram, quer dizer, isso não está em causa, portanto agora é trabalhar para todos e é trabalhar sobretudo por uma região que é o Alentejo. Depois, a nível da legitimidade, se é essa a questão, dos eleitos perante o governo, olha, é tão escabroso pensar nesse cenário como no outro que falei mesmo agora. Quer dizer, isso acho que é uma não questão. O importante é, até porque, enfim, é um coletivo, é um conselho diretivo coletivo que se parte do princípio que é uma equipa e, portanto, é uma equipa eleita diretamente pelos autarcas e a outra parte da equipa é nomeada pelo governo. Portanto, enfim, isso seria uma desconfiança em causa própria que não faz sentido. Sobre esta... Eu já disse qual é que é o meu entendimento sobre o futuro desta repartição, não é? Onde é que pode estar a decisão? Pronto, certo, é onde pode estar a decisão, e não é só onde pode estar a decisão, é uma visão que a União Europeia tem
sobre o futuro da gestão dos fundos comunitários. Outra coisa é aquilo que é a nossa realidade e aquilo que é o nosso conhecimento empírico daquilo que é o dia-a-dia, o terreno, as dificuldades das aldeias, das vilas, das localidades. Naturalmente que as freguesias assumem aqui um papel fundamental naquilo que é a capacidade de, em primeiro lugar, dar resposta às necessidades das pessoas, não é? E, por outro lado, aquilo que é uma capacidade de desenvolver o território. Eu vou dar aqui um exemplo, que é um pouco... É a minha visão sobre o caminho das freguesias. Eu não consigo imaginar que os meus filhos, que, para quem não sabe, a maioria das pessoas têm 2 e 4 anos, eu não acredito que os meus filhos vão ter a necessidade de se deslocar à segurança social, à repartição da segurança social, para tratar um problema da segurança social. Como não acredito que eles precisem, um dia, não é, quando forem em idade ativa, tenham que ir à repartição das finanças tratar um problema das finanças. Nem vão precisar de ir ao notário. Nem vão precisar de ir ao IFP. Eles vão poder fazer este contacto com o Estado através de um computador ou de um telemóvel ou de outra plataforma digital. Tudo o que existia na altura. Exato. E, portanto, eu acredito que o Estado vai ter nas próximas décadas e tem que ter uma alteração substancial daquilo que é o front office, portanto, aquilo que é o atendimento ao público. O Estado não vai precisar de investir tanto neste front office. Há um emagrecimento do Estado nessa perspectiva. Mas eu tenho a certeza que vamos precisar de investir muito naquilo que é o apoio social. E o apoio social não é no sentido de caridade, não é no sentido de estarmos a subsidiar a existência humana. Não é isso. Não é isso. Mas vamos precisar, até porque vamos ter transformações a nível sociais que vão conduzir a determinados agravamentos a nível da saúde mental, num contexto de rápida transformação, quer da digitalização, mas depois que isso se reflete no Estado, vamos precisar de alguém, vamos precisar de estruturas que precisam de continuar a apoiar muito as pessoas. E não havendo essas figuras todas do Estado, eu acredito que pode haver uma redefinição de toda essa estrutura de front office e ser canalizada para as juntas de freguesia. Portanto, as pessoas vão poder dirigir-se às juntas de freguesia, à autarquia da proximidade, e vão poder ter apoios neste nível mais geral nas juntas de freguesia. E isto vai engordar as estruturas e a capacidade e as respostas por via das juntas de freguesia. Enfim, portanto, isto é quase como aqui um corte e cola, mas que eu acho que é muito importante e que vai aumentar a capacidade das juntas de freguesia de dar respostas às pessoas e nelas serem firmados um conjunto de respostas sociais e de ação social que hoje não temos. Enfim, esta é uma visão um pouco mais holística sobre o assunto, mas eu acho que é um caminho. E esta semana até foi dada uma notícia que eu acho que é enfim, é reflexo desta menorização daquilo que é juntas de freguesia e também instituições IPSS. Nomeadamente, porque o secretário de Estado das autarquias locais, não é, suspendeu esta semana um dos poucos apoios que as juntas de freguesia podiam recorrer, que é o programa de equipamentos urbanos de utilização coletiva, que era um financiamento que pode ir até uma escala, até 100 mil euros, portanto, era investimentos de 100 mil euros e podia ter uma comparticipação de 80%. Portanto, suspendeu. E é um dos financiamentos mais antigos que nós temos em Portugal, e suspendeu precisamente com o argumento de uma baixa taxa de execução. E isto leva-nos a outra discussão,
mas eu acho que essa baixa taxa de execução não é por falta de vontade das juntas de freguesia ou de associações, mas sim por outras causas e outras razões. Mas pronto, portanto, é um sinal que precisamos de continuar a trabalhar sobre estas matérias para que possamos afirmar as freguesias. Deste primeiro tema passamos para o que nos traz o Francisco Brito, o tema Évora, Capital Europeia da Cultura. Hoje é dia 14 de janeiro, mas a 6 de fevereiro, dia que marca oficialmente o lançamento deste projeto, também se irá iniciar, ou iniciamos já, a contagem decrescente para lá chegarmos, 6 de fevereiro de 2027. Pergunto ao Francisco qual é o ponto de situação de tudo o que envolve a realização da Évora, Capital Europeia da Cultura, e o que é que será efetivamente este projeto? Bem, eu propus este tema porque é um assunto recorrente. Praticamente todos os dias há alguém que toca neste assunto de uma forma muito expectante sobre aquilo que poderá acontecer em Évora. A verdade é que estamos em janeiro de 2026, já no próximo dia 6 de fevereiro de 2026 começa-se efetivamente este projeto oficialmente. Durante o ano de 2026 já vão haver alguns eventos e em 2027 é expectável que exista o auge da programação da Capital Europeia da Cultura. Mas a verdade é que os évorenses esperavam uma alteração substancial naquilo que é a cidade e da forma como a cidade está preparada para receber as pessoas que vêm à Capital Europeia da Cultura, que vêm aos eventos da Capital Europeia da Cultura. Nós já falámos aqui sobre esta questão e falámos sempre nesta expectativa de vamos ver o que é que ainda vai dar para fazer, o que é que ainda vai acontecer. E à medida que nós nos aproximamos, e precisamente neste momento em que falta menos de um ano para esse auge da programação, nós já conseguimos desenhar, por via daquilo que é a realidade da contratação pública, das empreitadas, das obras e da realidade que nós temos na nossa cidade, que as alterações não serão substanciais. Pode acontecer, enfim, podem ser instaladas algumas infraestruturas movíveis para fazer face a alguns eventos que vão acontecer, particularmente aos eventos de grande dimensão, mas não existirão transformações da nossa cidade. As bolsas de estacionamento à volta do centro histórico, à partida, não terão qualquer tipo de intervenção para que sejam espaços diferentes, sejam espaços remodelados. A sinalética turística ainda pode ser feita, mas já vai ser a correr contra ao tempo. Há um trabalho já feito de há muitos anos atrás da Câmara que nunca foi implementado, mas que já está parcialmente feito, pode ser que seja aproveitado e ainda assim conseguimos ter aqui alguma coisa. A nível de incremento ou de melhoria da mobilidade suave é praticamente impossível, porque isso é lançar obra, portanto dificilmente vai acontecer alguma coisa, e eu acho que é importante que as pessoas comecem a perceber que, até para gerir expectativas, que a Capital Europeia da Cultura, que nós queremos que seja um sucesso, é uma Capital Europeia da Cultura assente em programação, mas que tudo aquilo que poderia ter acontecido e esta Capital Europeia da Cultura, que poderia ter sido o motivo e a desculpa para nós conseguirmos ir buscar outro tipo de financiamento, nós, a Câmara, portanto a Câmara tinha que ter feito esse trabalho, não aconteceu, por via daquilo que foi o Executivo que cessou funções em outubro do ano passado. Esses anos que foram perdidos foram essenciais. Eram os anos em que desde que houve o anúncio que a Capital Europeia da Cultura seria em Évora, era preciso desenvolver nesses meses seguintes as negociações com o CCDR e com o Governo para conseguir os financiamentos e a partir daí lançar projetos e depois lançar empreitadas, para que nós agora em 2026 estivéssemos em obra. Este ano ainda era expectável que estivéssemos em obra, portanto o Largo da Viz, a bolsa de estacionamento do Parque da Viz devia estar em obras, junto à rampa do seminário, portanto também devia estar em obras, o Rossio devia estar em obras, portanto há montes de coisas que deviam estar em obras, o pavilhão multiuso devíamos estar já a preparar a sua inauguração e nada disso foi feito e nada disso vai acontecer para 2027. Esperemos que ainda possa acontecer depois, porque precisamos dessas alterações, precisamos desses investimentos, mas é preciso gerir essas expectativas e perceber que a Capital Europeia da Cultura, um projeto para o qual todos devemos estar mobilizados, será um projeto programático, portanto, de eventos, de cultura, que esperemos que ainda assim possa trazer benefícios para Évora, que ainda assim, mesmo durante o ano de 2027, possa trazer alguns investimentos e alguma obra a acontecer, mas precisamos de perceber que
efetivamente não há um pavilhão multiusos em 2027. E eu não percebo como é que em certos fóruns e certos intervenientes não o dizem de forma clara, e isso faz um bocado de confusão. Por isso sugeri que trouxéssemos novamente este tema para aqui, para podermos falar, para os nossos ouvintes também poderem ouvir e poderem gerir naturalmente as suas expectativas. É curiosa essa questão, porque essa afirmação que trouxeste, porque realmente a primeira vez que eu ouvi assim de uma forma clara isso, que todos basicamente esperávamos que não estivesse feito, foi agora no Congresso da Geografia Portuguesa, que aconteceu na Universidade de Évora, e foi pela voz do John Romão, numa conferência que até pode ser escutada aqui na DNFM, exatamente, que nós realizámos em parceria com exatamente, sim, com a associação. Luís Pardal, o que é que vai ser efetivamente esta capital europeia da cultura? É necessário colocar expectativas adequadas na população para saber com o que pode contar e não imaginar algo que realmente até podia nem estar no projeto? Eu resumo esta problemática toda a três pontos. Dinheiro não é um problema. Quantos milhões é que estão previstos para aqui? 50, não é? À volta disso, um bocadinho menos. Dinheiro não é um problema. Tempo é um problema. Projetos. O que é que quer dizer com isto? Dinheiro não é um problema, porque de facto estamos a falar de 50 e tal milhões que poderiam ou que podem ser investidos em várias situações, não é? Mas é essencialmente programa, esse dinheiro. Pronto. Mas dinheiro não é um problema. Para nós afirmarmos um grande ano 2027, dinheiro não é um problema. Há dinheiro. Não estamos a organizar uma capital europeia da cultura com 3 milhões de euros. É com 50. Não é com 3. É com 50. É com possibilidade de investir 50 milhões de euros. Tempo é um problema. Porque nós andamos a arrastar, não é, este tempo todo. E não se avançou como era expectável avançar. E não avançou o quê? Não avançou no tempo devido à articulação que era precisa para se encontrar uma estrutura, não é, para gerir os tais 50 milhões. Tempo é um problema porque isso fez arrastar uma série de processos que deviam estar a desenrolar-se, não é, para fazer acontecer. E depois, projetos. É que é os projetos do ponto de vista artístico e cultural, mas os projetos do pavilhão multiusos, projeto disto e daquilo, projetos de reabilitação, que não aconteceram. Porquê? Por falta de tempo. E, portanto, eles não aconteceram em devido tempo. Évora, a Câmara de Évora, ao longo do tempo, independentemente destas questões, diz que tem muitos projetos na gaveta, mas depois são poucos projetos consistentes, são poucos projetos com certezas, não é? O problema é esse. Projetos. Nós precisamos de projetos com qualidade. Não é um projetinho que se fez, não é? E depois na verdade, tem 2 ou 3 projetos para o mesmo sítio e depois não se sabe o que é que se pode fazer. O problema é ter projetos com qualidade na carteira para, em tempo devido, se investir quando há dinheiro. E nós tínhamos dinheiro, não tivemos tempo, por culpa própria de quem gera. E depois, para agravar tudo, também não há projetos. Não há milagres neste contexto. Não é? E, portanto, estamos em 2026, que de facto, para haver obra feita em 2027, precisava de já estar a acontecer. Eu nem falo do pavilhão multiuso, portanto, eu nem estou a ir a essa escala. Não é? Pronto. Mas, de facto, agora devíamos estar com a cidade toda em obras. Não é? E não estamos. E não vamos estar com isso pronto em 2027. Eu sei que há uma grande preocupação da parte da Câmara Municipal para garantir, correr contra o tempo, para garantir que com os projetos que tem, que consegue não deixar fugir esse dinheiro, não é? Portanto, há muito pouco tempo
para garantir que no âmbito do PRR não se perdem projetos. E é correr com o prejuízo que está às costas. E, portanto, eu acredito que vamos ter um 2026, no fundo, este mês de fevereiro marca isso, não é? Portanto, é registar uma série de iniciativas, não é? E 2027 vamos ter, com certeza, atividades culturais interessantes, com qualidade, vão acontecer. Agora, não é aquela coisa de, entretanto, que é em 2025, agora em 2027 a Évora vai estar transformada e vamos ter, de facto, do ponto de vista da reabilitação do património e de infraestruturas, de mobilidade, isso não o que for feito não é à escala daquilo que poderia ser a imaginação das pessoas. O importante é neste momento, o importante é não deixar fugir o dinheiro. Não é? É garantir que não se deixa fugir o dinheiro. E se falamos aí em infraestruturas, falo aqui numa outra componente, que é o desenvolvimento dos agentes culturais existentes em Évora e no Alentejo, porque o projeto alargou esse domínio, dada naturalmente a dimensão que o próprio Conselho tem, que é pequeno, mas se podem alcançar objetivos relativamente aos agentes culturais existentes no Alentejo, para que eles possam continuar os seus projetos, crescerem, desenvolverem-se, terem mais ambição, e também, se achas que é possível, tornar a cidade atrativa para uma comunidade artística que, a acontecer, iria ser absolutamente revolucionária numa cidade do Alentejo. É assim, nós já temos comunidade artística, eventualmente pode estar, enfim, Eu falo em crescer, aumentar essa comunidade artística, ou seja, torná-la ainda mais visível. Isso seria positivo, mas para isso é preciso também ter consciência que existe um investimento que não pode ser só 2027. Contacto muito diretamente com os artistas locais, com as associações culturais, e que é imenso, é muito importante ter essa noção, um trabalho cultural tremendo de muitas pessoas, há muitos anos, não é? Sim. Dos últimos 10 anos, 12, há 20, 30 sim. anos, mais, outros até mais. Não é? Eu diria que há um trabalho, se calhar, a fazer mais importante da criação de públicos, porque o trabalho existe cá, se existirem mais pessoas a ir vê-lo, também existe mais massa crítica, existe também mais apoio. Vão acontecer coisas muito estranhas, vão acontecer coisas muito fora do habitual. Vão acontecer coisas fora da cultura, trazem-nos coisas muito fora do daquilo a que estamos habituados. Sim, mas eu acho que há aqui uma questão, e que tenho falado muito com os agentes culturais, e que tem a ver com esta oportunidade que, de certa forma, se perdeu muito a partir do Beatbook, e que eu sinto que a Associação Évora 27 está a tentar corrigir, ainda que seja difícil, porque está muito vinculada àquilo que é o Beatbook e à forma como o Beatbook foi pensado, portanto, no fundo, à forma como a Capital Europeia da Cultura foi estruturada enquanto projeto. Os agentes culturais foram sempre muito deixados de parte. Eu tive a oportunidade de dizer à responsável pela equipa de missão várias vezes, fui dizendo ao longo do tempo aquilo que nunca fui convocado para falar, mas quando a encontrava, falava sempre porque entendia que o tinha que fazer, porque ia ouvindo os agentes culturais, e os agentes culturais não sabiam nada da Capital Europeia da Cultura. E nós hoje vamos outra vez falar com os agentes culturais, e eles já sabem mais algumas coisas, mas já perceberam que o grande foco da Capital Europeia da Cultura são efetivamente os projetos que estão no Beatbook, e a única forma dos agentes culturais locais estarem envolvidos é se esses projetos, se essas equipas, se essas entidades responsáveis por esses projetos que estão no Beatbook os forem envolver. E isso pode acontecer. O que é que eu acho que efetivamente devia ter sido logo blindado no Beatbook? É que estes agentes culturais principais, a maior parte deles, e que têm qualidade, à sua escala, têm muita qualidade e fazem o que podem para conseguir desenvolver os seus projetos artísticos, deveriam ter na Capital Europeia da Cultura duas oportunidades. Uma, de conseguir as sinergias e as interações com participantes externos, estrangeiros, para conseguirem também melhorar do ponto de vista da sua capacidade artística, ou seja, ter uma espécie de Erasmo, não é Erasmo, está-me a faltar a expressão, mas ter este intercâmbio. Ter um intercâmbio com, portanto, os agentes externos estrangeiros a virem cá para trazerem também aqui um incremento de qualidade
a juntar à qualidade que os agentes já têm cá localmente e, por outro lado, a capacitação do ponto de vista dos meios técnicos audiovisuais. Com tanto dinheiro a vir para Évora, como é que nós em 2028 vamos continuar a discutir a falta de equipamento que a Bruxa tem, a falta de a capacidade de instrumentos que a Filarmónica tem? Quer dizer, vamos continuar a discutir isto com tantos milhões a passarem por cá, mas tantos que se vão embora também, como acontece em todos os investimentos no Alentejo. E isto é um grande problema. Portanto, isto devia ter sido protegido, não foi protegido, e o problema é que hoje em dia mesmo a própria Associação Évora 27 tem muitas dificuldades e é praticamente impossível para eles fazerem isto. Ou seja, está a depender muito daqueles que são os agentes que estão no Bidbook, e se alguns nos está a ouvir, eu apelo também para que exista uma sinergia muito grande com os agentes culturais locais, e há muitos destes responsáveis por projetos do Bidbook que são externos. Portanto, não quer dizer que tenham a sensibilidade de vir envolver cá estas associações locais. Por outro lado, eu acho que há aqui também algo que ainda pode ser feito durante este ano, e já com alguma pressa, para além das calls que estão a ocorrer, é criar momentos de diálogo entre estes agentes, portanto, os agentes culturais locais e os responsáveis pelos projetos de Bidbook. Sim, faz sentido numa programação de uma capital europeia da cultura. Nem tudo tem de ser espetáculo, ou arte e espetáculo, bem pelo contrário. Esse é o ponto. Luís, esse é para o ponto. concluirmos o tema. Sim, esse é o ponto. É que a transformação passa por isso. Isto é interessante porque estes milhões todos, todo este dinheiro, não é? Eu acho que tem que haver espaço para todos. Esse é que é o ponto. Tem que haver espaço para todos. Tem que haver espaço para agentes... Para já, a liberdade, não é, da criação do projeto. Não é? Isso está, Bidbook, está ok. Muito bem. E depois, temos calls para agentes culturais profissionais. Gente que sabe criar, que sabe, não é? Que está profissionalizada naquilo. Que aquilo é a vida deles, não é? Em termos não é? de salarial e não é? Enfim. Mas depois temos uma grande parte de agentes culturais que são amadores, não é? Que até podem estar formalmente constituídos, mas podem ser informais. Mas é gente que faz esta cultura, a cultura local, a cultura popular. Quando abre uma call, tem de haver uma série de... Aquilo cada vez mais, não é? São rígidas as candidaturas e exigentes, não é? Tem que se ter um projeto, aquilo tem que ser uma coisa pensada, tem que ter um cronograma, tem que ter orçamentos, tem que ter essa coisa toda que, enfim, que sabemos, não é? E qual é que é uma das grandes dificuldades dos agentes culturais que até podem estar formalmente constituídos, mas não têm... A ARPIF, a Associação de Idosos e Reformados da Freguesia da Senhora da Saúde, tem um grupo que é as cantadeiras, não é? A dificuldade que estas pessoas irão ter para se candidatar a uma call. Mas quando fazem uma atuação aí na rua, aquilo é a valorização popular, é a nossa cultura. E, portanto, eu acho que as entidades, quando começaram a desenhar este projeto, mesmo a própria Câmara e até mesmo a Associação, poderia, dentro da margem e das limitações que há, mas poderia também tentar ir mais a fundo, que é haver um valor, haver dinheiro de uma forma substancial que permita a entidade Câmara Municipal gerir esse dinheiro e ter a liberdade de contratar e de criar atividades. Então, não é? Quer dizer, as brincas do Carnaval. Já alguém tem capacidade da estrutura de candidatar as brincas não é? no Carnaval para a Capital Europeia da Cultura? Não, quer dizer, se não for a Câmara a agarrar naquilo, não é? Quem é que vai fazer uma candidatura para ir buscar 15 ou 20 mil euros para investir nas brincas do Carnaval? Tem que ser a Câmara, não é? As janeiras, e outras coisas. O grupo infantil de canto alentejano do Bacilo e Senhora da Saúde. Portanto, deveria de haver... e acho que isso ficou aquém, portanto, devia de haver uma fatia grande para a Câmara gerir, a Associação, gerir e investir na capacitação, não é, destes grupos, quer formais, mas que têm parcas condições para fazer grandes candidaturas, e mesmo informais.
Da contagem decrescente em que estamos para a Capital Europeia da Cultura, vamos à reta final do nosso programa com o Sim, Não, Talvez. Hoje só com o Luís Pardal e com o Francisco Brito. E começo com o Francisco. Traz um sim, um não ou um talvez para o programa de hoje? Eu hoje trago um sim a um grande evento de escala nacional que vai acontecer em Évora esta semana, no próximo dia 16, sexta-feira, na Praça de Giraldo, que é o juramento da bandeira. 300 militares vão fazer juramento à bandeira e é um evento que traz muita gente a Évora, não só os diretamente relacionados, mas também as suas famílias, e Évora precisa de ter eventos destes, precisa de atrair pessoas para cá também, e mesmo que seja em visita e em turismo ou nestas oportunidades, e por isso um sim à realização deste evento e à escolha de Évora e do Centro Histórico para a sua realização. Luís Pardal, olha, e tu que trazes trago um sim ou não, talvez? Um talvez. A gente nunca traz talvez. Não é comum, não é comum. Não. Eu trago um talvez. Porque saiu uma notícia na sequência de um anúncio da parte do Presidente da Câmara Municipal que a Câmara vai investir 1,2 milhões de euros nas termas romanas do Paço do Concelho. E isto apercebi-me que gerou muita indignação e contestação por parte de muita gente. E eu achei curioso porque é importante, em primeiro lugar, que as pessoas leiam toda a notícia na integralidade e depois fazerem uma reflexão crítica, mas também quem deve prestar esta informação e este esclarecimento também tem a obrigação de reiterar se for necessário. É que há determinados investimentos, não é, que só têm cabimento porque há a abertura de um aviso, de um tal, para se candidatar a um apoio comunitário. E, portanto, ou é pegar esta oportunidade, ou então não dá para investir noutro sítio. Quer dizer, isto não é pegar em 1,2 milhões de euros e investir em estradas ou investir em limpeza. Não, isto há um aviso, há uma candidatura, e que a Câmara só vai investir 180 mil euros. Portanto, a Câmara não vai investir 1,2 milhões, vai investir 180. E, portanto, se não investisse esses 180 ali, a Câmara estava a perder uma oportunidade e não tinha a hipótese de estar a investir. Não é? Portanto, temos que separar o trigo do joio, e aqui misturou-se tudo. Portanto, daí um talvez, que é assim uma coisa meio, não é? Intermédia. E que talvez precise de mais informação e esclarecimento. Ou seja, se calhar o que seria mesmo era que a Câmara tinha captado uma linha de financiamento de 1,2 milhões para o efeito. Chegamos assim ao final deste Sim, Não, Talvez. O encontro consigo está marcado de hoje, 8 dias, aqui na DNFM, quarta-feira às 18 horas, também ao fim de semana. E à quinta-feira temos o short que surge durante a semana para abrir o apetite para o próximo programa. Até de hoje, 8 dias.